O episódio começa com uma garota bonita caminhando da escola, e logo todos param para admirar sua beleza. Eles a chamam de Kujo-san. Ela é filha de um pai russo, com as melhores notas da escola, e é excelente nos esportes, e também faz parte do conselho estudantil. E enquanto ela caminhava, uma aluna para, se achando gostosão da parada. Ele diz que é Ando, do segundo ano, e ouviu muito dela de sua irmã, e ficou interessado. Ele então a convida para almoçarem juntos, mas ela recusa na hora, o deixando chocado. Esse daí se acha demais, mas ele não desiste. Ele ainda não foi humilhado o suficiente, e pede seu número de contato todo confiante, mas ela recusa, diz que não tem um pingo de interesse nele. Só assim mesmo para ele entender, né? O maluco fica completamente sem reação depois dessa. A mina toda elegante segue seu caminho então, mas antes de ir embora ela diz que seu colar viola as normas da escola, e todos olhando isso percebem que ela chutou o cara mais cobiçado da escola como se não fosse nada. Diz que ela deve ter um gosto muito elevado. Na sala de aula todos continuam olhando para ela, como se nunca tivessem visto uma menina bonita na vida. Chegando em sua mesa, ela dá bom dia para Kuzi, o garoto que senta ao seu lado, mas ele não responde porque está dormindo. Ela então mete um chute em sua cadeira e diz bom dia novamente, e nota que ele ficou vendo anime a noite toda. O maluco nem nega, e diz que o episódio terminou quase 1h da manhã, e além de assistir o anime, a discussão depois foi mais demorada. O maluco ficou mais de 2 horas em ligação com seu amigo otaku. Nem Samina o chama de idiota. Ele ouvindo isso, nem nega, e começa a falar de seu amor por animes e tal. A mina ouvindo isso, retira o que disse, e percebe que ele é um idiota sem salvação. Ela então olha para ele, e fala algo em russo meio corada. Ele ouvindo isso, pergunta se ela disse alguma coisa, mas ela diz que não foi nada especial, que só estava o chamando de patético. A aula continua, e ele percebe que esqueceu sua apostila de química, e pergunta se ele pode acompanhar junto dela. Eles então juntam as mesas. Minutos depois ele está morrendo de sono no meio da aula. Ela então acorda de um jeito amigável. Nesse momento o sensei faz uma pergunta para a classe, e pensa que ele sabe a resposta já que levantou a mão, e o manda responder a questão. O maluco não faz ideia, nem sabe que pergunta é, afinal só queria saber de dormir na aula. Ele então vira o rosto e vê a Kujo apontando para uma questão, e todo animado responde número 2, mas ele estava errado, o que o deixa chocado. Em seguida Kujo se levanta e responde a questão corretamente, o deixando de boca aberta com isso. Nisso ele reclama com ela por ter dado a resposta errada para ele. Ela vendo-lhe tudo empurrado o chama de fofo, só que em russo, o deixando corado. Mas ele pergunta o que ela disse, e ela diz que o chamou de idiota, mas ele sabe que ela o chamou de fofo, e não entende por que ela falou isso, de que ela havia falado isso antes também. Ele entende tudo o que ela diz em russo, mas finge não entender. Ele então explica que quando era pequeno, ele tinha uma amiga russa que morava perto da casa de seu avô, e que foi se acostumando com a língua naturalmente na época, e que ainda consegue entender bem o russo falado, mas ele não esperava que isso levaria a essa situação bizarra. Uma garota russa super linda está o bajulando exclusivamente em russo e ele entende tudo, e ele pensa que se ele admitisse isso agora, a menina ia morrer de vergonha, e para evitar isso, ele decidiu não contar, e após o sinal tocar, ele se permite usar o celular um pouco, mas Kujo adverte, dizendo que foram emergências e casos em que são necessários para referência, não é permitido o uso de celular na sala de aula, mas ele diz que é uma emergência. Ela pergunta qual é a emergência. A emergência é ficar jogando na sala de aula, e no meio da partida ele fica bastante feliz ao ganhar uma das personagens do jogo. Ela então arranca o celular de sua mão, e ao ver que ele estava falando da deusa da lua da mitologia japonesa, ela questiona o fato dela ter cabelo prateado e não preto. Porém ele diz que esses pequenos detalhes não fazem a menor diferença, afinal a personagem é bonita do mesmo jeito. Ela ouvindo ele dizer bonita toca ela, e diz em russo que também tem cabelo prateado. Nisso ele entende, mas se faz de bobo, e pergunta o que ela disse, e ela diz que o chamou de viciado em jogos. E cortando para o intervalo, tem um maluco reclamando da vida, dizendo que quer ser popular com as mulheres, mas seus amigos o ignoram, afinal ele age assim toda hora. Nesse momento chega o conselho estudantil, Kujo, a deusa da escola, a irmã de Kujo, que também é uma deusa, e Yuki, a porta-voz do conselho estudantil, que não deixa de ser bonita também. Muito topzera esse conselho estudantil, né? Nisso Kujo e seus amigos ficam admirando a beleza delas, e o careca fica babando pela irmã de Kujo. O maluco adoraria ficar íntimo dela, mas o popularzinho diz que ouviu que ela já tem namorado, dizendo que ela recusou todos os caras falando que já estava namorando alguém. Mas Kuzi diz que com assim namorado o carequinha não teria chance. Com amigos assim, para que inimigos, né? E ouvindo esse esculacho o garoto se irrita. Ele diz ter inveja de sua amizade com a Kujo. O maluco então diz que se for para atacar alguém dali teria que ser a Yuki, porque ela é mais amigável, diferente da
Kujo. Por isso ele acha que até ele teria uma chance. Esse daí está sonhando demais. O popularzinho toca logo a real pro amigo, para evitar logo a humilhação. Ele diz que ela recusou mais gente do que a Kujo. Pois é, nem amigo, sua vez vai chegar ainda, tenha fé. O carequinha não entende o motivo dela rejeitar todos os caras. E se questiona, pensando que já que ela é uma garota rica, ela deve ter um noivo. E pergunta para o Kuzi se ele sabe de algo. Nesse momento, Yuki dá uma olhada para ele e dá aquele sorrisinho maléfico. E vai até ele e pede para se sentar. Ela então se senta ao lado de Kuzi. Logo em seguida, Kujo se senta na mesa também, com aquele rostinho fofo. O carequinha não consegue nem falar direito, é muita emoção para ele. Kuzi e Yuki começam a interagir de forma íntima, conversando e tal. Kujo então com aquele rostinho pergunta se eles são amigos. Yuki diz que eles são amigos desde que eram pequenos, o que deixa Kujo chocado com isso. Kujo então pergunta se elas se dão bem. Yuki diz que estão na fase de ficarem amigas ainda, que pelo menos ela quer se tornar amiga da Kujo. Kujo diz que é uma pessoa chata para se ter como amiga. Yuki com isso percebe que pelo menos ela não se opõe com a ideia de serem amigas. Nesse momento o carequinha e seu amigo se levantam e vão embora. O carequinha não aguentou a tensão. Elas são como um sol para ele. O maluco não aguentava mais. Eles então se despedem. Depois disso, Yuki chega mais perto do Kuzi, o que deixou a Kujo alertada. Yuki pergunta para Kuzi se ele já considerou sua oferta de fazer parte do conselho estudantil, mas ele diz que não está interessado. Mas ele insiste, dizendo que acha que ele se daria muito bem, porque afinal ele já tem experiência como vice, o que deixa Kujo interessado ouvindo isso. Yuki diz que quando eles estavam no Fundamental 2, ela era presidente e ele era o vice, mas ele diz que só tinha feito isso para ajudar Yuki naquele momento. Após isso, Yuki vai embora, e Kujo diz que eles são bem amigos com aquele tom. Parece que alguém está com um pouco de ciúmes, né? Ela diz que ficou chocada ao saber que ele tinha uma amiga. Ela nunca imaginou isso. Ele fica sem entender e aponta para ela, dizendo que tem uma bem aqui, o que a deixa meio envergonhada. Esse é daí todo elegante e feliz pelo fato dele ter dito que ela era sua amiga. A cena muda para um garoto correndo até uma garota. O garoto é Kuzi quando pequeno, e a garota é sua amiga russa de quem ele havia falado. Eles ficam vendo o pôr do sol juntos, e o maluco estava feliz da vida aí. E no fim ela se despede dele com um beijo na bochecha, que quase matava o garoto do coração. Nisso ele acorda, era só um sonho, e é revelado que ele estudou russo loucamente porque ele queria falar com ela, mas no fim ele nem sabe seu nome. Na escola, ele chega na sala de aula, e não tem ninguém. Ele é o responsável da sala junto com a Kujo hoje. Ele então começa a fazer as tarefas diárias, e fica todo orgulhoso com ele mesmo. Nesse momento a Kujo chega, e fica chocada vendo isso. O mundo vai acabar. O dorminhoco da sala acordou cedo e ainda já completou as tarefas. Tem coisa errada aí. Kuzo então nota sua meia molhada e pergunta o que aconteceu. Ela diz que um caminhão passou e espirrou água nela, e começa a tirar sua meia aí mesmo, deixando nosso guerreiro abatido sem saber para onde olhar. Ela percebe isso e dá aquele sorrisinho de malvadona, e manda ele pegar sua meia reserva em seu armário. Ela então vai pegar para ela em seu armário. Depois ela pede para ele colocar para ela, deixando o cara maluco. Isso é demais para ele. Ela diz que isso seria uma pequena recompensa para ele, e o maluco ainda concorda. E ela corada diz em russo que isso seria uma recompensa para ela também. Ele até entende o que ela disse, mas não entende porque ela fica flertando com ele em russo, e pergunta o que ela disse, se fazendo de bobo. Ela diz que não foi nada demais, que apenas acabou de chamá-lo de covarde. Isso tocou ele, e decide agir com coragem agora, e pega em sua perna e levanta, a deixando toda sem jeito. Ela disse para ele fazer isso, mas não esperava que ele realmente fosse fazer. Isso é demais para ela. Ela então começa a colocar sua meia, mas o seu gesto elegante fez com que sua mão chegasse onde não devia, e leva um chute divino na cara, vendo o sol radiante diante dos seus olhos. E assim ele foi visitar o Vasco sem arrependimentos. No dia seguinte, ela está na sala de aula sem saber o que fazer. Kujo nem olha para sua cara mais. Ela então começa a persegui-la chamando seu nome. Ela pergunta o que foi. Ele pede pelo seu perdão. Ela diz que não está mais chateada e se desculpa por ter chutado sua cara, e pergunta se ele está bem. Ele diz que está bem até demais pela visão do céu que ela lhe deu. Ela fica chocada ouvindo isso, e então ele viu, né? E ele percebe que fudeu. O maluco falou demais. Nisso ela percebe o que ele quis dizer com bela visão, e fica toda envergonhada. E ele com isso apenas se curva e agradece pela visão divina que ela lhe concedeu. Esse cara não bate bem da cabeça não. Ela mete um murro em sua cara, e sai daí toda envergonhada e correndo pelos corredores. E o maluco vai seguindo ela, se desculpando. Elas então ficam correndo aí pela escola, e após algum tempo de perseguição, os dois estão mortos de cansaço. Ela então pede desculpas novamente. Ela diz que entende, e que também teve parte de culpa nisso.
Nisso, Koji oferece uma bebida para ela como se tivesse pedido em casamento e fala que aquela é a bebida favorita dela, o que a deixa feliz ao saber que ele sabe disso. E após beber um pouco, ela pergunta se ele quer um gole também, mas ela fala isso em russo para testar se ele entende. O maluco pensa nisso como um beijo indireto e fica doido da cabeça, mas no fim ele amarelou e pergunta o que ela disse, e ela diz que é bom tomar doces depois de se exercitar, e ela ri toda fofa de sua cara, dizendo em russo que ele realmente não entende nada, sendo que na verdade ele entende tudo. Kuzi vai até um depósito e pergunta para Yuki por que ela o chamou aí, e ao ver ele sendo tão chato, ela diz que nessas horas ele deveria perguntar se ela esperou muito. Nisso ele faz o que ela pediu, mas de uma forma completamente vergonhosa, e Yuki vai na onda também. Nesse momento, a Ali aparece aí e nota que os dois se dão muito bem, deixando ele sem saber onde enfiar a cara. Ele não sabia que ela estava aí. Nisso, ela age com um pouco de ciúmes e diz que sente muito por incomodá-los. Então Kuzi começa a cuidar da organização do depósito ao lado de Yuki. E no meio da faxina, Yuki pede para ele ajudá-la pegando um jogo de tabuleiro que está no alto, que eles usam para expor em festivais escolares. E também diz que ela jogou esse jogo com o novo conselho estudantil. Kuzi, ouvindo isso, pergunta quem ganhou. Yuki diz que foi a vencedora, meia sem jeito. Kuzi já imaginava isso. Alia, vendo isso, diz para eles conversarem menos e trabalharem mais. Nisso, eles se desculpam e voltam para o serviço. E Alia, com isso, diz em russo que também quer atenção, deixando nosso guerreiro todo arrepiado ouvindo isso. Ela continua dizendo que quer atenção várias vezes em russo, como se estivesse cantando uma música. Kuzi entende tudo, mas finge não entender, e pensa como ela não sente vergonha dizendo isso. Ali acha que ele não está entendendo nada, mesmo que ela se jogue nele desse jeito. E após isso, um cara chamado Kinzaki chega aí. Ele é o presidente do conselho estudantil e diz que já ouviu falar muito do Kuzi, mas Kuzi não está muito interessado e decide ir embora já que terminou seu serviço. Mas Kinzaki manda ele esperar e se oferece para pagar uma janta para ele, como forma de agradecimento pela ajuda que ele deu, mas Kuzi rejeita sua oferta. Então Yuki chega no meio e sugere que ele aceite a oferta, dizendo que de qualquer forma ele não teria janta quando chegasse em casa. Nisso, Kinzaki acha esquisito ela saber disso. Ela então fala que porque eles são amigos de infância, e no fim todos vão jantar juntos. E no meio da conversa, Kinzaki comenta de como eles terminaram o serviço tão rápido. Ele esperava que eles demorassem até amanhã. Nisso, Yuki elogia o Kuzi, dizendo que ele é muito hábil e tal, de que ele lida com isso como se não fosse nada. Nisso, Kuzi diz que ela está elogiando demais. Kinzaki, ouvindo isso, diz que é raro Yuki elogiar alguém tanto assim, e pergunta se ele tem interesse em se juntar ao conselho estudantil. Então Kuzi recusa o convite, dizendo que já está cansado de lidar com as tarefas do conselho estudantil, de que já teve o suficiente no Fundamental 2. Mas Yuki diz para ele não dizer isso, e se juntar a eles, e concorrer juntos novamente. Kuzi apenas diz que ele é a escolha certa para a presidência mesmo sem ele. Ao ouvir isso, Kinzaki diz que ele está bem errado em dizer que a Yuki é a escolha certa, dizendo que tem mais candidatos, e uma das mais importantes é a Alia, o que deixa Kuzi chocado ouvindo isso. Alia estará concorrendo com a Yuki no ano que vem. Após a refeição, eles se despedem e seguem caminhos separados, e Kuzi se oferece para levar ela em casa, mas Alia dá um de Tsundere, de que ele não tem que levá-la em casa, mas não é assim que funciona. No caminho, Kuzi pergunta se ela realmente vai concorrer à presidência do conselho estudantil, e ao dizer sim, ela pede para ele deixá-la sozinha pelo resto do caminho. Eles então se despedem e seguem seus caminhos. Kuzi, chegando em casa, nota um sapato e vê a Yuki deitada em seu sofá e pergunta o que ela está fazendo aí. Ela diz que vai passar a noite em sua casa. Nisso é revelado que a Yuki é sua irmã mais nova de verdade. Ela apenas finge ser sua amiga de infância na escola. Yuki, então, lendo seu mangá, comenta que a heroína da história está se envolvendo com seu irmão mais velho. Kuzi diz que isso é um clássico, até Yuki dizer que eles estão se beijando. Nisso, Kuzi fica chocado e diz que eles devem ser meus irmãos ou algo assim, mas a garota surta, o chamando de idiota, dizendo que só é bom quando eles são irmãos de verdade. Ela tem um gosto diferenciado do parceiro. No dia seguinte, Kuzi é acordado de uma forma elegante pela sua irmã, e o que está em cima dele com a visão divina, mas Kuzi reclama disso, porém ela explica que estava apenas o acordando de maneira carinhosa e com amor, e manda ele ficar feliz, mas ele diz que isso é violência doméstica. Nisso, Yuki diz que na próxima vai se esconder embaixo da sua cama e agarra sua perna quando sair. Kuzi, então, ouvindo essas baboseiras, manda ela sair de cima dele, e
E ela com isso pergunta com aquele rostinho se ele está armado, se é que vocês me entendem. Depois disso, eles vão para o cinema assistir um filme. E após o filme, Yuki decide assistir de novo. Porém, Kuzi a segura e diz que eles têm que fazer compras agora. Já na loja de roupa, Yuki pega uma peça de roupa. E quando Kuzi olha o valor, fica chocado achando isso muito caro. Nisso, Yuki explica que a moda feminina custa muito caro. E no meio disso, Kuzi pergunta para sua irmã se ela também notou alguém os espiando. Yuki diz que sim, ela percebeu muito antes de seu irmão. Nisso, Kuzi entende porque ela desfez seu rabo de cavalo e mudou para o modo de garota riquinha. Yuki diz que tem um mega sexto sentido para detectar o olhar das pessoas que conhece. E já havia notado a ela assim que chegaram neste andar. Kuzi, vendo isso, pergunta se ela não tem vergonha de dizer isso. Yuki diz que dá uma baita vergonha com muita firmeza no rosto. E vai falar com a Yala de forma direta, não se importando com nada. Nisso, Kuzi tenta disfarçar, dizendo que é uma coincidência, agindo como se não tivesse visto ela. Alia com isso fica meio bugado no início, mas volta ao normal e age como se fosse uma coincidência, que havia visto eles há pouco tempo, mas não conseguiu achar o momento certo para dizer oi. Mas os dois sabem muito bem que ela estava há muito tempo espiando eles. Yuki então pergunta se ela já almoçou. Alia diz que não. Nesse caso, Yuki a convida para se juntar a eles. No entanto, Kuzi, ouvindo isso, interrompe e pergunta para Yuki se ela está pensando em levar Yalia para aquele restaurante. Ele diz que elas deveriam ir para outro lugar se forem com a Yalia. Alia, ouvindo isso, fica meio emburrada e pergunta o motivo dela não poder ir para esse. Nisso, Yuki pergunta se ela gosta de comida picante. Alia, ouvindo isso, pensa em um tempero suave. Yuki então diz que eles estão indo a um restaurante que serve miojo picante. Nisso, Kuzi diz bem sério que não é apenas picante, e sim super picante. Mas mesmo assim, ela diz que vai. Kuzi tenta fazer ela reconsiderar. Alia então pergunta se ele não quer que ela vá. Nisso, Kuzi acaba cedendo. Eles então vão até um restaurante chamado Caldeirão do Inferno, que só pelo nome já dá para perceber que não é um lugar normal, o que deixa Yalia meio aflita com isso. Eles então se sentam, e ela, ao ver o cardápio, percebe que tem tudo inferno no nome, e não sabe qual escolher. Nisso, Yuki recomenda o inferno poça de sangue, dizendo que é o menos ardido do menu, e também fala do inferno vale espinhoso, que é como se sua língua estivesse sendo perfurada por inúmeras agulhas de tão ardido. E por fim, tem o inferno infinito, que é tão picante que faz toda a sua boca ficar completamente dormente. Kuzi então diz que vai ficar com poça de sangue, e aconselha a Alia a pegar o mesmo, dizendo que ela deve começar com o básico. Todos então escolhem poça de sangue, e enquanto eles esperam a refeição, Alia nota Yuki vestida de maneira bastante masculina hoje. Yuki explica que, como está de folga, resolveu mudar um pouco o visual. Alia olha para Kuzi nesse momento, e Yuki percebe isso, e para perturbar ainda mais a garota, ela diz que estava na cama com Kuzi esta manhã. Kuzi, ouvindo isso, joga até toda a bebida fora, e ela fica sem entender a parte da cama. Yuki diz que queria usar algo diferente hoje, e pediu a ele para usar sua camisa. Alia, ouvindo isso, pergunta para o Kuzi o significado disso. Kuzi explica que, na verdade, ela foi em sua casa sem avisar e pulou em sua cama do nada. Mas ao ouvir algo tão sem sentido quanto a isso, Alia obviamente desconfia disso, e fica com um pouco de ciúmes. E nesse momento a refeição deles chegam, e quando Alia olha para o ramen, ela faz logo uma cara de medo, já que a aparência do ramen é bem picante. Ela então fica encarando a comida por um tempo, e depois de reunir coragem, decide comer. E após colocar o ramen na boca, a garota fica paralisada. Kuzi pergunta se ela está bem, e mesmo ela não estando bem, ela diz que está bem. Nisso, todos voltam a comer, e ela fica dizendo em russo que isso dói. Kuzi, ouvindo isso, diz que ela não tem que se esforçar. A mina está chorando enquanto come isso, mano. Mas ela diz que está bem, e até fala que está gostoso, mesmo sendo bem evidente que não está bem. E ela continua dizendo em russo que não aguenta mais, e até começa a chamar pela sua mãe. A mina está morrendo enquanto come isso, mano. Nisso, Yuki vai na onda da Alia, fingindo que Alia está realmente gostando da comida. Ela então sugere que ela coloque o choro do demônio para apimentar ainda mais a comida. E Kuzi, vendo o rosto de sua irmã enquanto fala isso, percebe que ela está fazendo isso intencionalmente. E enquanto a Alia, ela decide experimentar. Kuzi até tenta convencê-la a não fazer isso, mas ela diz que uma pequena gota não irá fazer mal. Nisso, ela coloca uma gota do molho em seu ramen, e ao colocar na boca,
ela foi visitar o Vasco, foi para o céu e voltou. E após isso, Alia não está nada bem. Alia pergunta onde está Yuki. Kuzi diz que ela saiu dizendo que tinha algo para fazer. Nisso, está só eles dois agora. Kuzi então pergunta se ela quer sorvete. Alia diz que sim. Ele então foi buscar o sorvete. E ela tomando o sorvete se sente num paraíso. E enquanto eles tomam sorvete, ele pergunta o motivo dela querer ser presidente do conselho estudantil. Ela diz que quer porque quer, apenas deseja almejar mais alto. Kuzi, ouvindo isso, pergunta se ela tem um companheiro de chapa. Ela diz que não tem e também diz que não precisa de ninguém. Nisso, Kuzi explica que pelas normas da escola dizem que a pessoa deve ter um companheiro de chapa. Alia, com isso, diz que irá escolher uma pessoa aleatória apenas para ser sua vice no papel, mas ela diz que gostaria que ele fosse seu chapa, mas diz isso em russo. Kuzi, ouvindo isso, tem um flashback aleatório de uma garota chorando e se desculpando. Ela então pede para o Kuzi acompanhá-la. Ela quer sua ajuda na hora de escolher roupas. Kuzi, com isso, pergunta se está tudo bem, dizendo que um cara ajudando uma garota a escolher roupas exige uma certa intimidade. Alia não sabia disso. Nisso, Kuzi pensa que ela não tem amigos para sair, então ela não entende como funciona. Nisso, ele age todo legal e diz que vai ajudá-la. Já na loja, Alia vai experimentar as roupas, mas do nada ela percebe que ele pode acabar ouvindo ela se trocando. Portanto, ela pede para ele se afastar mais. Ela então começa a mudar de roupa, tirando tudo de forma elegante. E ao mudar de roupa, ela se pergunta como ele irá reagir ao vê-la, e deduz que ele possa não ter nenhuma reação. Ele diz que se ele fazer isso, vai levar uma na cara. Ela então sai e pergunta o que ele acha. Kuzi diz que ela está ótima. Ele elogia dos pés à cabeça, o que a deixa toda corada. Nisso, ela volta para o vestiário e fica sem entender o que foi isso. Ela fica toda corada pelos elogios que recebeu, enquanto nosso guerreiro está morrendo de vergonha. Alia está simplesmente doida da cabeça porque ele disse que ela era bonita. E depois dessa animação toda, ela volta ao normal. E diz que não sabia que ele tinha coragem de elogiar uma garota. E ao pensar nisso, ela deduz de que ele já esteja acostumado com isso, já que ele anda com a Yuki. E ao pensar nela, Alia decide usar roupas masculinas assim como a Yuki fez mais cedo. E pergunta a Kuzi o que ele acha. E Kuzi continua a elogiar ela, de que ela é bonita, fofa e tal, o que a deixa corada. Ela está gostando disso. Então ela começa a vestir várias roupas e recebe vários elogios e fica doida da cabeça. Ela está amando ele dizer que ela está bonita. Ela se sente bem com isso. Nisso, ela resolve usar uma roupa um pouco mais ousada. E pensando no Kuzi elogiando mais uma vez, ela sai toda charmosa perguntando o que ele acha desse. Linda demais. Mas nesse momento a Yuki estava aí e diz que Alia estava muito ousada com essa roupa. Nisso, Alia fica em choque e volta para o vestiário e fica sem saber onde enfiar a cara. A mina quer conhecer Jesus depois dessa. E após isso, eles vão embora juntos. E ela fica no mundo da lua, pensando no que aconteceu. E assim os dois saem do vagão deixando ela sozinha. E ela volta a se lamentar novamente, pensando no mico que teve no vestiário. Mas ao retomar seus sentidos, ela percebe que os dois acabaram saindo na mesma estação. E fica toda bugada, se perguntando o porquê disso. Alia chega em casa e sua irmã vai ter ela toda carinhosa e com amor. E ao ver Alia chamando pelo nome, Machi pede para ela chamá-la de One-chan, já que está no Japão, mas ela não está afim de chamá-la assim. Nisso, Machi sente que sua irmã está batida com algo e pergunta o que aconteceu. Alia tenta disfarçar de que não foi nada, mas Machi diz que ela não pode enganar sua irmã e pergunta novamente o que houve, mas ela insiste em ficar na dela e apenas diz que acabou se esbarrando com Kuzi e sua amiga de infância. E nisso, Machi nota que sua irmã fica meio emocionada quando fala do Kuzi, então ela deduz que ela esteja gostando do garoto, mas ela diz que o relacionamento deles não é assim, de que eles são apenas amigos e nada mais. Nisso, Machi pergunta como eles se tornaram amigos, já que o garoto é um tipo de pessoa que ela não se interessaria. E bem, 6 anos antes, ainda na Rússia, a sensei de sua turma passa um exercício em equipes, onde eles deverão investigar as lojas locais, e para motivá-los, ela diz que a melhor equipe vai ganhar algo. E nisso, ela fica empolgada. Depois disso, ela se reúne com sua equipe, e ela ficou responsável por ir no açougue e floricultura, e já que ela vai competir, ela deseja ser a melhor. Nisso, ela começa indo na floricultura e explica a funcionária que está aí para uma tarefa escolar, que consiste em fazer uma pesquisa a respeito das lojas locais. E após finalizar a pesquisa no local, ela vai fazer o mesmo no açougue como combinado. E já na escola, ela já está com sua parte toda concluída. Porém, ao conversar com seus colegas, ela percebe que eles não fizeram suas pesquisas e nem estão com vontade de se esforçar nisso. Ela com isso se levanta indignada, dizendo
dizendo para eles levarem-se a sério, mas eles acham isso um exercício muito simples que podem fazer a qualquer hora. Nisso eles notam um caderno de Alia e percebem que está muito bem detalhado, e por conta disso a equipe começa uma discussão, porque de um lado ela está se esforçando ao máximo porque gostaria de ser a melhor da turma, enquanto eles só queriam fazer algo básico para acabar logo com isso. E ao ver eles discutindo, a Sensei vai até o local pará-los, e no dia do resultado ela anuncia a equipe vencedora, e como esperado não é a equipe de Alia, pois ela foi a única que levou tudo aquilo a sério, diferente de seus amigos. Então Alia começa a refletir de tudo o que aconteceu, e nota que ela estava errada em esperar algo deles, afinal ela sente que ninguém é tão motivada quanto ela. Nisso ela decidiu que fará tudo sozinha a partir de agora, e algum tempo depois Alia já está no Japão, e ao refletir suas ações, ela passou em um exame super difícil, e nisso seus colegas ficam admirados com sua dedicação. Na sala de aula, Alia nota um garoto dormindo ao seu lado, e fica espantada que ele dormiu mesmo com todo aquele barulho. Ela então tenta acordá-lo, e ao ver ela, Kuzi nota que ela é a aluna nova que fez o discurso na cerimônia de abertura. Na aula de ciências, Kuzi esquece seu livro e pede para seu amigo para acompanhar com ele, e ela observa isso. Na aula de educação física, Kuzi está morrendo só de correr um pouco, e ela também observa isso com aquela cara. Nisso ela meio que começa a entender a personalidade do Kuzi, e ao passar do tempo, a escola irá começar o festival escolar em 14 dias, então os alunos começam a se mexer para cuidar das coisas do evento, e nisso ela decide ficar um pouco a mais na escola para cuidar das tarefas. Suas amigas então se despedem dela e a deixam sozinha na sala, afinal elas não estão se importando tanto com um simples festival escolar. E ao ouvir esses comentários de suas amigas, ela se recorda de sua infância, que é a mesma coisa daquela vez, e em meio aos pensamentos, ela acaba se cortando enquanto costura, e coloca um curativo no dedo, e diz que apenas quer fazer o melhor que puder, e não desistir, e se isso vai deixá-la sozinha, então está tudo bem. Nesse momento, Kuzi chega aí, ele já imaginava isso, e diz para ela ir para casa, de que eles podem resolver isso com todo mundo amanhã, porém ela se recusa, e diz para ele não se importar com ela. Nisso, Kuzi informa que o clube de artesanato concordou em ajudar eles com as fantasias, e ele também conseguiu permissão para passar a noite na escola. Ela fica chocado vendo isso, sem entender como ele conseguiu, e Kuzi diz mais uma vez que é melhor ela ir embora por hoje, de que não faz sentido ela ficar fazendo tudo sozinha, mas ao ouvir que não faz sentido isso, ela fica meio irritada, e diz que apenas quer que esse festival seja bom, já que vai participar dele, que ela não quer fazer algo meia boca, e ela se recusa a fazer algo de pouca qualidade, mas ela sabe que isso é apenas seu ego falando. Ela entende que eles não se importam tanto com isso quanto ela, mas é por isso que ela está se esforçando por todos, e pergunta se está fazendo algo errado. Kuzi, ouvindo isso, diz que ela está se esforçando nas coisas erradas, que o festival escolar não é algo a ser feito sozinho. O objetivo é que todos se juntem para fazer algo, e se ela quiser torná-lo o melhor possível, ela deveria pensar em como motivar o pessoal. Alia, ouvindo isso, fica sem fala, e Kuzi pede desculpas por ter passado da linha. Ele entende que ela está fazendo o melhor possível para que esse festival seja um sucesso. Alia, com isso, nota que o Kuzi está certo, e diz que vai para casa como ele havia dito, e sai da sala pensando nas coisas que o Kuzi disse. No dia seguinte, todos estão se esforçando para o festival escolar, e por fim, o dia do tão aguardado festival escolar finalmente chega, e deu tudo certo no fim. Alia então vê o Kuzi sozinho nas escadas, e decide sentar ao seu lado. Nisso lhe pergunta se ela não vai dançar no festival. Alia diz que já dispensou vários convites de garotos para dançar. Kuzi diz que isso deve ser um incômodo, mas ela diz que já está acostumada. Nisso Kuzi ironiza, a chamando de princesa de gelo, já que ela estava recusando todo mundo e só gosta de ficar sozinha. Nisso ela se questiona desse termo que ele usou para se referir a ela. Então Kuzi explica que ultimamente todo mundo está chamando assim. Alia, ouvindo isso, não gostou muito. Kuzi pergunta o motivo disso. Alia diz que a parte de ser chamada de princesa incomoda. Kuzi pensa nisso como um elogio, mas ela diz que isso faz parecer que ela é uma esnoba de berço de ouro. E embora ela realmente tenha nascido com aparência e talento acima da média, isso nunca ajudou em nada. Portanto, ela fica irritada quando todos seus esforços são ignorados em favor do seu nascimento. E ao entender a situação, Kuzi diz que vai se certificar de nunca chamá-la assim, o que a deixou meio corada. Alia comenta do que eles haviam falado na sala naquele dia, e diz que ele estava certo, que ela realmente não deveria ter tentado fazer tudo sozinha, ou ela nunca teria vivenciado um festival escolar dessa forma. E além disso, ela se desculpa com ele por tê-lo atacado naquele dia, e diz que vai recompensá-lo por tudo, e pergunta se há algo que ele queira. Nisso ele pede apenas para poder chamá-la de Alia, e ao ouvir isso, ela pergunta o que ele ganha com
nisso, Kuzi então explica que ela é ídolo da sua turma e todos a admiram. Então poder chamá-la por um apelido carinhoso será motivo de inveja por todos. Alia, vendo isso, percebe que ele é um imbecil. Nesse momento chegam os caras chamando a Alia para dançar e até começam a se declarar para ela aí mesmo, mas ela recusa eles, claro. Então os caras começam a insistir. Nisso Kuzi pega na mão dela com estilo e diz para os garotos que ela já tem um parceiro de dança, e segurando sua mão, Alia sente como se seu coração fosse explodir nesse momento. Que cena linda, meus amigos. Alia depois dessa mijou um guaraná para o nosso guerreiro. E bem, voltando para a atualidade, Machi, ouvindo essa história, entende o motivo de sua irmã começar a gostar do Kuzi e diz que sua história é muito adorável, mas ela diz que ela entendeu tudo errado. Porém, Machi diz que essa história que ela contou soou como o início de uma linda história de amor. Ela diz para ela parar com essas esquisitices, dizendo que eles são só amigos. Machi, com isso, diz que eles podem sair de amigos para amantes, que isso é uma história clássica. E nisso Machi começa a falar do cara que ela gosta e como ele é encantador, mas ela manda ela parar de se gabar de sua vida amorosa. No dia seguinte, Kuzi vai até a sala do conselho estudantil. Nisso Machi se apresenta para ele como a irmã mais velha de Alia, e no meio da conversa, ela tenta ficar mais íntima dele, e ao chegar bem perto dele, ela nota algo que a deixa meio chocada, e pergunta qual é o seu nome de batismo, e ao ouvir o nome completo dele, ela parece ter percebido algo, pelo que deu a entender, Kuzi é o garoto que ela gosta. Não me diga! Mas nisso, Kenzaki nota ele se encarando por muito tempo e pergunta se aconteceu algo. Washington volta a si e sai daí, dizendo em russo para eles irem logo. Mas Kuzi, como de costume, finge que não entende nada e pergunta o que foi. Nisso, Machi se desculpa e diz que apenas o chamou para irem logo. Eles então vão para uma loja e Machi do nada começa a olhar os ursinhos de pelúcia e tem a ideia de pegar um boneco de pelúcia que se assemelha a cada pessoa do conselho. Kuzi, com isso, diz que garotas realmente podem gostar disso. Mas ele diz que o Kenzaki-senpai talvez não fique tão confortável quanto a isso. Porém, ela pega um leão que se parece muito com ele, e Kuzi diz para ela não fazer isso. Mas no fim, ela acaba comprando uma pelúcia, e a chama de Ella-chan. Eles então para uma loja de chá, e Machi dá ela de pelúcia para Kuzi segurar, e tenta tirar uma foto deles. Mas Kuzi se recusa a passar essa humilhação. Então ela segue para a loja, e começa a buscar pelo melhor chá. Mas ao ficar em dúvida, ela pede a opinião de Kuzi. Mas Kuzi diz que não entende muito de chá, e por falar em chá, Kuzi pensa na Yuki, que é uma especialista nesse assunto, já que sua mãe ensinou muita coisa. Ela então tem um flashback da separação dos seus pais, que lhe vem à mente que ele decidiu morar com seu pai. Já sua irmã, ela optou em morar com sua mãe, e nesse Machi nota ele muito pensativo, e pergunta se aconteceu alguma coisa, e chega nele todo elegante, alisando seu cabelo e dizendo que vai ficar tudo bem. O maluco depois dessa se pergunta o que é esse sentimento, é algo tão familiar e tão relaxante, e ele começa a se sentir no paraíso, mas logo depois sente o chá quente em suas costas, o que acabou com o clima, e ela de pelúcia vendo essa cena toda não gostou muito, até ela de pelúcia sentir ciúmes, e assim termina o episódio.